Começa agora a nova série da TV Unesp sobre saúde. Para quem preza pelo bem-estar e pela qualidade de vida, Opção Saúde. No episódio de hoje, o almoço nosso de cada dia. Qual sua importância? Qual a melhor opção para essa refeição? Para quem precisa de um maior aporte de energia, o que almoçar? E se a opção for pelas marmitas? Como garantir uma alimentação saudável? Tire suas dúvidas agora no Opção Saúde. Todo dia é a mesma coisa. A hora do almoço vai chegando e com ela aquela fome incontrolável. Mas será que todo mundo presta atenção no que come? Em quais escolhas está fazendo? Uma salada, né? E um frango grelhado. Eu comi um peixe, salada, arroz e feijão. Almocei macarrão ao molho branco com uma carne assada. Eu almocei misto quente. Nós comemos um arroz integral, um peixe, muito peixe, ou um peito de frango e muito legumes. Então muitas pessoas, às vezes assim, até pelo fato de quererem perder peso, ou muitas vezes por falta de tempo, né? No caso em especial do almoço e também do café da manhã às vezes, né? Acabam pulando essa refeição para ganhar tempo. Na hora do almoço eu vou ao banco, na hora do almoço eu vou trabalhar para render, né? O meu tempo, ou não, vou pular o almoço para emagrecer. Então acabam assim fazendo de uma forma errada, né? Essa tentativa de ganho de tempo ou de emagrecimento, tá? Por quê? Qual a importância? Para a gente, como eu estava dizendo, manter um metabolismo ativo, a gente tem que comer a cada 3 horas. Sendo o almoço uma refeição bem importante, se você tomou o café da manhã bem cedo e de repente no meio da manhã comeu uma fruta, alguma coisa rápida, é um horário perfeito para você repor as energias, porque você ainda tem todo o período da tarde para as suas atividades habituais. Então, o almoço ele vem como uma maneira de você recarregar, né, as suas energias, para você poder trabalhar, para você poder cuidar da sua casa, para você praticar um exercício. Você precisa se alimentar direitinho nessa refeição, porque você tem o período ainda do resto da tarde para estar fazendo as suas atividades e para estar equilibrando a tua refeição como um todo, contando o dia inteiro. Daí a importância do almoço. Você se alimentar na hora do almoço com grelhados e salada é saudável, sim, se você souber fazer o balanceamento desta salada, tá? O grelhado é uma carne magra, ótimo, fonte de proteína. A salada, sim, vai ter que corresponder aos outros grupos alimentares para que, com o passar do tempo, você não venha a deixar o seu organismo com deficiência de algum tipo de macro ou micronutriente. Então, com relação aos micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais, quanto mais colorida for essa salada, melhor, porque vai abranger vários grupos de micronutrientes. E para você dar um pouquinho de energia nessa salada, é bem interessante você colocar um pouquinho de croutons. O que é crouton? O que são croutons? Você pegar 2 torradas integrais e quebrar, por exemplo, no meio da sua salada. Ou colocar uma colher de chá de gergelim torrado, ou ainda comer essa salada, esse grelhado com 1 ou 2 fatias de pão integral. Excelente, perfeito. Outra coisa interessante da salada é colocar-se o mínimo de sal. Tem muita gente que não gosta de salada, então põe mais tempero do que salada. Então tem que acostumar com o gosto dos alimentos. Segundo a neurolinguística, se você repetir 20, 21 vezes, tá? Você consegue entronizar esse sabor no seu cérebro, então tem que experimentar e tem que repetir mesmo que você não goste muito, tá? Que chega numa hora que o seu organismo aceita aquilo como posto e como costume, tá? Muito pouco sal e o mínimo de vinagre, qualquer que seja ele, tá? Se quiser azedar um pouquinho a salada, coloque um pouquinho de limão, um pouquinho de suco de laranja espremidinha, que fica muito saudável e muito bom. Uma refeição completa no padrão brasileiro, certo? Se for na Europa, para eles a completa é outro conceito, que é o do Mediterrâneo. Se vocês forem nos Estados Unidos, o conceito deles é outro, porque tem muito de cultural. Mas a melhor coisa que nós temos no Brasil, além dessa variedade de verduras, de legumes, que é maravilhosa, né? Nesse país tropical onde tudo dá,
nós temos a mistura chamada arroz com feijão, que é nossa, não existe no mundo todo. Ou seja, eu pego metionina, que é um aminoácido não essencial, com lisina do feijão, ou ervilha, lentilha, grão de bico, qualquer derivado, né, qualquer outro alimento do mesmo grupo. E essa lisina com metionina, eles vão formar um pool de aminoácidos no nosso organismo, que é perfeito, que melhora a parte de massa muscular e que ajuda as crianças no crescimento e desenvolvimento até imunológico. Tem dias que aquela correria e mal dá tempo de parar para almoçar. Será que há outras alternativas saudáveis para substituir essa refeição? Para as pessoas que correm e não têm tempo de almoçar certinho com salada, arroz, feijão, carne, etc., existem muitas opções no mercado. Tá? O que não pode é sair correndo e pegar a primeira coxinha que vê na esquina na hora que está desesperado de fome. Então a gente tem que se planejar até para o que vai entrar no nosso corpo. Eu diria que principalmente para o que vai entrar no nosso corpo. Se a gente se planeja com a roupa que a gente vai vestir, com o sapato que a gente vai pôr, com a cor do batom, do blush que vai combinar ou não com aquela roupa, nós temos que parar de deixar o corpo, a nossa carcaça, em último plano. Então tem que ser planejado. O que você pode fazer? Você pode levar uma marmita. Eu não vou levar marmita que é feio. Bom, isso é um problema seu, cultural. Mas eu não acho nada feio você pegar um Tupperware, colocar ali uma bela de uma salada de alface, um tomate para você picar na hora. No outro Tupperware você levar um ovo cozido ou mesmo um polenguinho e junto 1 ou 2 fatias de pão integral separado. Olha que almoço maravilhoso, rápido, prático, higiênico e saudável. Tá? E ninguém vai engordar com um almoço desse, certo? Outra coisa que você pode fazer é um sanduíche. Tá? Um sanduíche com pão integral, com presunto magro, com queijo mais branquinho, como queijo mussarela. E aproveitar, levar umas folhas separadas de alface, de tomate ou de rúcula, o que você gostar, e na hora de comer, juntar a esse sanduíche. Sobremesa, uma fruta. De preferência, uma fruta cítrica, azedinha, tá? Uva, laranja, poncã, abacaxi, o que você gostar. Por quê? Porque a vitamina C dessa fruta vai ajudar na absorção da proteína da alimentação e na absorção do ferro existente nos alimentos que você está comendo. Muito bom. Eu queria saber se é o suficiente comer carne uma vez por semana em relação a nutrientes, né? Bom, nós não temos a necessidade de comer carnes como se faz no Brasil diariamente, entendeu? No Brasil a carne é muito barata e a gente consegue comer quantidades muito boas de carne, não é assim no resto do mundo. Então, nós somos de uma quantidade X de proteína, que pode advir da carne, como pode advir de outro alimento, tá? Então, se você quiser fazer uma dieta e não quiser colocar uma carne propriamente dita naquela salada, naquele momento, você pode abrir mão de queijos, entendeu? Colocar queijos, colocar blanquete de peru, ou até colocar grãos, como ervilha, lentilha, grão de bico, soja, que vão dar também um aporte de aminoácidos muito bom e eles, a hora que eles juntam, eles conseguem formar o que você precisa dentro do seu corpo. Então, muito do que nós temos hoje de estafa, de falta no emprego, de irritabilidade, de agressividade, de cansaço, de fadiga, de má produção ou diminuição da produtividade em todos os sentidos, na escola ou no trabalho, advém, sim, com certeza, da alimentação inadequada. Eu queria saber, por exemplo, e se eu comesse todos os dias arroz, feijão e carne vermelha, que eu gosto, em vez de sempre peixe, né? Que eu como até, né? Mas eu prefiro mesmo na carne vermelha. Se eu teria problema, assim, de amanhã de não conseguir perder peso ou até adquirir muito mais peso se eu comesse só esse tipo de comida que eu gosto, né? Seria arroz, feijão e carne vermelha.
Quando você está pensando no emagrecimento, volto a falar a respeito de uma dieta equilibrada. O que as pessoas erram, geralmente falam assim, olha, eu quero emagrecer, eu já cortei o pão ou cortei o arroz e feijão e não consegui perder peso. Então isso está errado. Todos os alimentos, cada um deles tem a sua assim, funcionalidade, entendeu? Por exemplo, falando especificamente do prato típico do brasileiro, arroz, feijão, bife e salada. Tá? Então você tem no arroz uma importante fonte de carboidrato, que é uma importante fonte de energia para o nosso organismo, é onde a gente tira energia para fazer as nossas tarefas diárias, tá? O feijão também tem o carboidrato, mas tem proteína também, que é uma importante fonte do quê? Para a gente melhorar nosso aporte muscular, certo? Todas as verduras e legumes, e por isso elas são coloridas, né? Elas têm diferentes quantidades de vitaminas, tá? E são diferentes quantidades de fibras, que são importantíssimos também para a nossa imunidade, para a nossa saúde, as fibras para o bom funcionamento do intestino. E a carne seria a outra fonte muito importante de proteína. Então, quando bem distribuídas num prato, ele só vai auxiliar nesse emagrecimento, porque você vai dar a quantidade de nutrientes essenciais para o seu organismo sem estar ultrapassando, entendeu? Vale muito aí falar também a respeito do modo de preparo. Então, se você come uma carne grelhada, uma saladinha, um arroz e feijão, tá perfeito. É diferente de você comer uma carne empanada, com muita fritura, ou preparar um feijão com muito embutido, muito rico em gordura, por exemplo, calabresa, bacon, e vai refogar uma verdura, põe 1 litro de óleo, põe creme de leite, entendeu? Então, o que pode alterar aí levar um paciente a ter uma dificuldade na perda de peso vai ser muito em consideração o modo de preparo desses alimentos, entendeu? Lógico, quantidades abusivas também, né? Mas tradicionalmente esse prato típico nosso, ele não tem problema nenhum. Ele deve inclusive ser incentivado para que se mantenha durante a dieta para que você perca peso com saúde. O nosso prato típico, arroz com feijão, verduras e carnes, é capaz de suprir as nossas necessidades diárias. Mas e para as pessoas que precisam de um aporte maior de energia? Essa dieta também é válida? Mas existem situações super especiais. Por exemplo, vamos falar de um atleta, mas não é aquele que vai à academia 1 hora por dia, que é o que a maioria das pessoas fazem, que é o normal de todo dia. Mas a pessoa, por exemplo, treina 8 horas por dia. Você pega o campeão de natação lá, nada 8 horas por dia. Como é que você vai dar comida embaixo d'água para ele, né? Então não tem como, ele tem um gasto energético muito maior do que uma pessoa, vamos chamar assim de normal, né? Que faz assim, tem sua vida, trabalha com outra coisa e faz no máximo 1 hora de exercício físico por dia. Então esse indivíduo, muitas vezes, ele precisa procurar aí, no caso, um endocrinologista, uma nutricionista, porque ele vai precisar fazer algum tipo de suplementação. Por exemplo, a pessoa que tem uma atividade de trabalho, que não seja atleta, mas sim, no dia a dia dela, carregando muito peso, por exemplo, né? Então, realmente, são pessoas que muitas vezes precisam de um aporte maior energético, né? De alimentos, mas mesmo essas pessoas precisam ter um certo balanço. Se elas forem comer a mais em alimentos gordurosos ou muito ricos de açúcares, elas podem ter, mesmo assim, um ganho de peso ou problemas, né? De colesterol, de diabetes associado. Não é porque trabalha mais que tem que consumir mais energia. Então, o ideal é procurar um médico para poder estar equilibrando essa equação, para saber o quanto a mais ele pode estar comendo, o quanto ele gasta de energia por dia, para saber o quanto de calorias ele pode estar ingerindo por dia dos alimentos. Seria meu arroz, feijão, aquele bifinho bem acebolado, né, uma abobrinha bem temperadinha. Bastante carboidrato, porque normalmente treina de manhã. E a proteína, porque afinal a gente gasta muita energia, a gente precisa da reposição muscular, né? Então acho que eu sempre preciso de algum carbo, um macarrão, arroz e feijão, qualquer coisa assim, mas eu preciso da minha carne também, uma proteínazinha. Mas o básico é arroz, feijão e uma proteína, uma carne, um frango e sempre uma salada antes. Um arroz, um feijão, um bife, uma saladinha de alface. Arroz e feijão é essencial, né? Arroz e feijão é essencial. E uma mistura assim, eu não sou muito frescura assim para comer, mas só que tem que comer bastante com atleta, né? Salada, como prato frio, arroz, feijão, às vezes carne de preferência cozida, ou então bife grelhado. O arroz, o feijão, a verdura, que torna a repetir novamente, e a carne, né? O suco, o refrigerante que a gente toma, né, todos os dias.
A presença de cansaço, de fadiga, de estafa, de irritabilidade está cada vez mais aumentada no nosso meio, incluindo na idade pediátrica, infelizmente. Em primeiro lugar, a gente fala que se deve à ausência quase que absoluta de micronutrientes na alimentação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos adultos. O que é isso? Falta de salada e fruta. Nós precisamos de 2 porções de salada por dia, que equivale, por exemplo, a um prato no mínimo, a um prato de sobremesa, não muito cheio, por porção, e de 2 a 3 frutas por dia. E não se faz isso. Se nós não temos micronutrientes, se nós não temos micronutrientes advindos também dos vegetais neurais, que eu já disse que são os verde escuro, nós não nutrimos nervos, nós não nutrimos cérebro e um dos primeiros sintomas é irritabilidade, fadiga e cansaço. Outra coisa que está piorando muito é a qualidade de sono do brasileiro. Dorme e não descansa. Por quê? Porque não se nutriu suficientemente bem para que esse sono vá para o sono REM, que é um sono profundo de descanso. Então, muito do que nós temos hoje de estafa, de falta no emprego, de irritabilidade, de agressividade, de cansaço, de fadiga, de má produção ou diminuição da produtividade em todos os sentidos, na escola ou no trabalho, advém, sim, com certeza, da alimentação inadequada. Batata, arroz, macarrão, excesso de carboidrato pode fazer mal? Para as pessoas que adoram carboidrato, tá? Que o prazer no domingo é comer maionese com macarronada e assim por diante, né? O que acontece com o carboidrato? Vou falar da parte boa e da parte ruim. Na parte boa, o carboidrato libera endorfinas no nosso cérebro. O que são endorfinas? São hormônios do prazer, serotonina, dopamina, tem vários hormônios do prazer. E o nosso cérebro não é bobo e ele quer ter prazer. Então, você pode ver também que quanto mais deprimido você estiver, mais triste ou passando por mais problemas, mais carboidrato e mais doces que se transformam em carboidrato no nosso organismo, o seu cérebro vai pedir. Tá? Em contrapartida, a hora que ele libera aquele monte de endorfina no seu cérebro, em seguida há uma queda dessa serotonina. E daí o corpo pede mais, eu quero mais prazer, eu quero mais prazer. Tá? Isso é natural e é inato nosso. E nisso a gente vai comer mais e vai comer mais e vai comer mais carboidrato. O que acontece com o carboidrato? Nós somos de uma grande quantidade da nossa dieta de carboidrato, tipo 50%, 60%, 55%, tá? Para quem está no peso ideal. Exagerou um pouquinho no peso, diminui esse carboidrato, tá? Agora, o excesso disso, ele vai ser transformado no quê? Em gorduras localizadas e um pouquinho pior, vai ser transformado em triglicérides e vai estar forçando o seu pâncreas, que vai ter que produzir muita insulina para pegar essa glicose, alfa e beta-glicose, que são os produtos finais do carboidrato, e colocá-la para dentro da célula. Então, cada grama de carboidrato que você comer a mais, principalmente se esse carboidrato for de alto índice glicêmico, tá? Que são os carboidratos brancos, não os integrais são os melhores nesse sentido. Então, é o pão branco, o arroz branco, o macarrão sem ser integral, esses são os piores, tá? O que eles fazem? Eles forçam tanto o seu pâncreas que já esse pâncreas vai cansar e vai estar grama a grama te predispondo ao diabetes. Levar marmita para comer no trabalho é muitas vezes mais saudável, seguro e barato do que ir a um restaurante. Mas como preparar uma marmita gostosa e saudável? Você vai ter que ter o trabalho de fazer de véspera alguma coisa bem fresquinha, refrigerar o mais rápido possível e levar o mais refrigerado possível desde que você tenha um lugar para aquecer. Então, daí você pode levar o arroz, você pode levar o feijão, você pode levar uma almôndega assada, você pode levar um filé de peito de frango, um bife normal, bem acebolado e separado num tupperware à parte,
a salada, sempre separado, tá? Outra coisa muito boa para a gente acrescentar na marmita, para quem não quiser levar a salada ou não tiver, não é todo dia que a gente tem isso em casa, dá tempo de comprar, né? Você pode acrescentar um vegetal refogado, uma couve, uma escarola, uma chicória, um espinafre, por exemplo, uma vagem, uma beterraba, uma cenoura cozida, tá ok? E daí se leva tudo numa mesma marmita. E muito saudável, muito balanceado, muito bom. O que tem que se ver nas comidas fora de casa, tá? É a quantidade de óleo que se coloca e a qualidade do alimento que se coloca. Então, se for uma marmita que todos os dias tem uma fritura, cai fora dela. Se for uma marmita que você vê o arroz brilhando de óleo, e em se tratando pode ter certeza que 90% é óleo de soja, caia fora. Então, é mais fácil você ter um pouquinho mais de trabalho e levar da sua casa. Como deve ser feita a ingestão de líquido durante as refeições? 1 hora antes ou 1 hora depois do almoço? Qual seria o correto, até em termos de quantidade? Nós temos que ingerir, com relação ao líquido, nós temos que ingerir 1,5 a 2 litros de água por dia. Água. Não é H2O com sabor que está aí no mercado. É água, sabe? Barato, líquido, super hidratante e a gente não faz isso. Daí chega na hora do almoço, a gente inventa de querer tomar líquido, qualquer que seja ele, com a refeição. Vamos explicar por que isso faz mal para o nosso organismo. Nós precisamos de um estômago ácido na hora do almoço, e na hora do jantar principalmente, porque é no estômago que vai se processar, tá, toda a digestão da proteína. E a proteína é o que eu estou comendo, um pouco no arroz, muito no feijão e muito nas carnes, durante as refeições de almoço e de jantar. Se esse estômago não estiver ácido, não liberam as enzimas que vão digerir essa proteína e mandar essa proteína para dentro da minha célula em forma de aminoácidos, para daí formar tecidos, formar hormônios, formar a célula de hemoglobina e milhões de produtos mais no nosso organismo, tá? Quando eu tomo líquido com a refeição, seja água, seja refrigerante, seja o que for, o que acontece? Eu subo o pH do meu estômago e ele fica neutro ou alcalino. E daí eu não consigo liberar as enzimas que digerem a proteína, eu não vou conseguir uma digestão adequada da proteína e o que o nosso metabolismo não entende, ele coloca como gordura. E gordura localizada e de preferência na região abdominal, que é a região que mais nos mata. Por quê? Porque vai formando camadas de gordura em volta dos nossos órgãos hematopoéticos. Então, você vai trabalhar com o coração, com um toucinho desse tamanho em volta dele, com o pulmão, com um toucinho em volta dele, com o fígado, com o rim, e aí a gente vai fazendo o quê? Cansando o nosso órgão, porque ele está muito pesado e diminuindo a vida útil do nosso organismo. Não tem jeito. Para a maioria das pessoas, depois do almoço, bate aquele sono. Mas o que pode ser feito para minimizar o sono após o almoço? O conselho é você evitar alimentos que tem dito assim, popularmente pesados, né? Então, não consumir grandes quantidades de gordura, frituras, tá? Que são alimentos que têm uma digestão um pouco mais lenta. Por exemplo, numa churrascaria, né? Comer uma grande quantidade de carne, né? Que já é um alimento que tem uma digestão mais complicada, principalmente se ela está cheia de gordura, né? E além de não fazer bem para a saúde, obviamente, né? Mas são alimentos que têm uma digestão um pouco mais complicada. Então, comer uma feijoada, por exemplo, né? Num dia que você tem muita coisa para fazer depois, não seria muito aconselhável, né? Volto a dizer, isso você pode abrir uma exceção mais no final de semana, mas no dia a dia, o interessante seriam comer alimentos, carnes mais grelhadas, né? Consumir o velho bom arroz e feijão e a salada que a gente estamos conversando até agora, eu acho que é bem adequado, tá? Então, evitar o excesso principalmente da gordura, de fritura, tá? Que pode estar envolvido nessa refeição. Evitar tomar muito refrigerante também junto com a alimentação, que pode distender o abdômen, isso aí dá aí uma dificuldade na digestão, aquela sensação de plenitude, né? Pós-refeição, comer sobremesas muito açucaradas também, que além de fazerem mal para a saúde, também dão aquela sensação que você precisa dar uma dormidinha, né, para poder processar tudo isso aí. Então, eu acho que uma dieta mais leve, assim, com menos gordura, açúcares, refrigerantes, podem minimizar
esse soninho, né, pós-almoço aí. Você deve almoçar todos os dias salada, você não deve almoçar todos os dias só salada, tá? Agora, se for uma salada com bastante cor, não esquecer dos vegetais verde escuro, que são os vegetais neurais, que vão nutrir nervos e, consequentemente, cérebro. Se você puser ali uma fatia ou duas de pão integral ou uma torrada integral, tá? Que é uma coisa de caloria não muito elevada e que vai te dar energia imediata. Se você puser ali uma fatia de queijo branco, tá? E daí, se você quiser incrementar mais ainda e deixar mais saudável ainda, você pode colocar 2 ou 3 castanhas do Pará picadinhas. Você vai estar dando outros tipos de ácidos graxos insaturados que vão favorecer mais ainda a sua nutrição, vão promover sinapses cerebrais. O que significa isso? Sinapses cerebrais é como se você promovesse mais reações elétricas no seu cérebro e com isso você está prevenindo o quê? Não só melhorando a sua saúde hoje, melhorando o seu perfil lipídico hoje, mas e principalmente prevenindo Alzheimer, prevenindo Parkinson, para a hora que vocês estiverem assim, passando da idade como eu já estou. O almoço nosso de cada dia pode ser um momento, além de saudável, muito prazeroso. Opção Saúde fica por aqui. Até o próximo episódio. O almoço é o momento de relaxar do trabalho, dar uma pausa para o trabalho e poder continuar teu dia com alegria.